Boa noite, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa. Mentira, pegadinha, né não? Galera, esse projetinho aqui se chama Carlinha Responde. Boa noite, gente. Vamos embora esperar a galera chegar aqui. Seguinte, deixa eu explicar para vocês o que vai acontecer aqui hoje. Primeiro, deixa eu me identificar. O meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora há mais de 20 anos, produtora cultural, trabalho com espetáculos principalmente, mas trabalho com um monte de outras coisas também, gravação de CD, de DVD, enfim, meio mundo de coisa. E eu agora estou com um novo projeto chamado Carlinha Responde, onde você traz as suas dúvidas sobre produção cultural para conversar comigo aqui, tá? Traz as suas dúvidas para eu tirar essas dúvidas, eu te ajudar nessa caminhada de produção cultural. Se você pode ser um produtor cultural ou uma pessoa que está querendo entrar agora nessa história de produção cultural, ou de repente você é um artista, né, e quer entender como é que funciona a produção cultural, para de repente fazer a produção do seu trabalho, ou às vezes a gente precisa saber até para contratar alguém, a gente precisa saber como é que funciona, né? É tão engraçado, eu fiz, agora durante a pandemia, eu fiz um monte de curso. E um dos cursos que eu fiz foi de marketing digital, que eu entendia zero, né? E dentro do marketing digital tem um monte de coisa. Tem copy, tem tráfego, tem um monte de coisas, estratégias e tal. E foi muito bom para mim porque eu em alguns momentos vou precisar realmente, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer tráfego. Tráfego, para quem não sabe, é aquele impulsionamento, né? Você coloca um vídeo ou um anúncio e você bota uma grana ali para mais pessoas enxergarem o que você está falando. Então, para isso, tem uma estratégia, sabe, por trás, tem as ferramentas que você tem que dominar, né? E eu, no começo, eu simplesmente não imaginava como era que funcionava nada. E aí o que eu percebi, há um tempo atrás, assim, já, sei lá, alguns anos atrás, eu fui fazer um projeto e eu contratei uma empresa para fazer a divulgação nas redes sociais. E eu simplesmente não sabia o que pedir à empresa, o que cobrar, eu não sabia, assim, não imaginava nem quais eram as informações que eu precisava dar para essa empresa para que ela conseguisse fazer com que o meu conteúdo chegasse na mão das pessoas que eram interessantes para mim, entendeu? Então, depois que eu fiz o curso de marketing digital, eu entendi exatamente como é que funciona, porque o que é legal dessas ferramentas que a gente, novas assim, né, é que ela coloca o seu conteúdo na mão das pessoas que te interessam, então pessoas que são de fato interessadas no que você tem para dizer, certo? E aí você não gasta mais dinheiro, entendeu? Porque você pega a sua grana, você impulsiona, mas vai entregar somente para quem de fato tem interesse nesses assuntos que você coloca. Então é bem legal. Eu antes não sabia disso, agora eu sei. Então até para contratar as pessoas, você precisa de alguém que te ajude nesse processo, né? Você precisa de alguém que, como se diz, que te empurre para frente, né? Porque você precisa conhecer o processo todo, né? Para poder, na hora que você vai contratar alguém, você dizer, isso aqui, quando a pessoa falar com você, já não vai parecer que ela está falando assim alemão com você, entendeu? Vai parecer que ela de fato está falando português e você vai entender o que ela está lhe dizendo e você vai inclusive poder questionar, poder dizer, acho que eu não topo muito essa estratégia que você está pensando aqui e tal. Enfim, tem caminhos, são os caminhos que a gente vai encontrando, né? E estudar e se interessar pelo conteúdo é muito importante para até você que, por exemplo, é um artista e quer ser produtor cultural ou é um artista simplesmente quer fazer a produção cultural da sua arte, ou você é um artista e quer contratar um produtor cultural, é importante que você entenda o que faz um produtor cultural e tal. Eu hoje vou chamar aqui para conversar com a gente
um cara massa que eu conheço há um tempão, quando eu trabalhava na Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música. Ele tocava lá, ele é trombonista, o nome dele é Tony, ele já está por aqui e eu vou chamar ele para conversar comigo. Tony, eu vou te chamar aqui rapidão, deixa eu tentar, que eu sou meio ruim nisso. Calma aí. Tô te chamando, entrar ao vivo com o Tony. Ó, convite para você, veja se você conseguiu receber e aceita esse convite para a gente conversar. Que a conversa hoje vai ser boa. Gente, como eu estava falando no começo, enquanto o Tony entra aqui, se tiver alguma dificuldade, Tony, fala aqui nos comentários. Opa, já entrou. Como eu estava falando no começo, essa é uma live feita para conversar com pessoas e tirar dúvidas. E aí, Tony? Tudo beleza? Boa noite, Carlinhas. Tudo certo, graças a Deus. Tudo ótimo. Então, estava situando aqui as pessoas, né? Seguinte, gente, nas segundas-feiras agora eu vou chamar pessoas corajosas, assim feito o Tony, que tem dúvidas sobre produção cultural, estão a fim de tirar essas dúvidas. A hora é essa. Tony, primeiro de tudo, me diga como foi que você me conheceu, só para situar a galera. Então, a gente se conheceu, conheci Carlinhas na Orquestra Jovem, né, do Conservatório. Quando você começou, né, a fazer um trabalho lá junto com o Zé Renato, fazer esse trabalho de produção, né, lá na orquestra. Então foi a partir dali que a gente começou a se conhecer, né? Faz tempo, né, Tony? Faz tempo. A gente pensa que não, no instante passa. É verdade. Tony, eu estava conversando contigo essa semana, né? E aí você estava com algumas dúvidas. Aí eu falei assim, Tony, então vamos conversar ao vivo, que pode ser que outras pessoas tenham a mesma dúvida que você e a gente já ajuda outras pessoas também nesse processo aí de conhecer produção cultural e tal. Mas a sua maior dificuldade, primeiro de tudo, um produtor cultural, ele faz um monte de coisa, né? Mas falando assim, em poucas palavras, por exemplo, ele elabora um projeto, ele executa um projeto, ele presta contas de um projeto, ou ele é quem está à frente das apresentações, contrata todo equipamento, contrata tudo que tem que contratar. Qual é o pedaço dessa produção que mais, assim, você tem dúvida, assim, poxa, a dúvida principal qual é? A minha dúvida principal, Carlinhos, é como elaborar um projeto, assim. Eu realmente não sei nada sobre isso, assim. Eu tenho alguns amigos que que já fazem, né? De alguma forma, eles fazem esse trabalho e eu tinha muita vontade de saber, tá entendendo? Como elaborar um projeto, entendeu? Uhum. Certo. E esses projetos, eu sei que você é músico, toca trombone, né? Esses projetos que você pensa em elaborar, são projetos você como músico ou são projetos que você imagina elaborar para outros artistas também? Então, a princípio, eu tenho muita vontade de fazer esses projetos como músico, né? Tem alguns grupos assim que eu participo e aí eu queria inserir esse grupo em alguns projetos assim culturais, entendeu? Eu também participando desse grupo, né? Tocando também, que assim, desde quando você me conhece, você sabe que eu gosto muito assim de tocar, né? De estar com a turma entrosada assim tocando. Aí eu tenho alguns grupos que eu estou fazendo parte, assim, música popular, né? Da cultura popular, como Ciranda, por exemplo, né? Um grupo de Ciranda que a gente está fazendo agora, assim, aí eu tá querendo inserir esse grupo em algum projeto cultural da cultura popular, entendeu? E eu realmente não sei como fazer e não entendo nada disso. Aí por isso que eu estou procurando aprender, né? Claro, claro. Certo, entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi bem direitinho. Você é músico que participa de um monte de coisa, que eu sei que você participa de um monte de coisa, e você gostaria
de contribuir também com esses grupos que você participa, elaborando os projetos dos grupos, Isso. é isso? Tá. Então, isso. vamos começar pelo começo. A primeira dica, assim, que eu acho que é a primeirona de todas, que talvez seja a sua primeira pergunta, é a primeira pergunta de muita gente, é onde é que eu descubro quais são os editais que estão abertos, né? Como é que eu sei onde é que eu posso escrever meu projeto, né? Porque saber escrever o projeto é bom, mas onde é que eu vou botar esse danado desse projeto? Então, eu de cara já te digo que tem alguns canais que vão te manter informado sobre editais que estão abertos, certo? Tem alguns perfis aqui no Instagram, eu indico um perfil chamado Liga Criativa, que é de Elis Galvão, ela é maravilhosa, anota aí. E nesse perfil, ela sempre que tem um edital aberto, ela posta o edital e de uma forma bem objetiva, que você consegue entender tudo que... Só de olhar o post dela, você já vê se o edital é para você, se não é, entendeu? Esse perfil é bem legal, mas uma outra plataforma que você pode se inscrever é a Prozas, prozas.com.br. Quando você se inscreve lá como um agente cultural, né, enfim, que você é, né, uma pessoa da arte, quando você se inscreve nessa plataforma, você fica recebendo por e-mail todos os editais de cultura que estão abertos no Brasil. Aí, super vale a pena, certo? Então, a dica número 1 segue esses caminhos, porque vai começar a chegar para você editais que estão abertos. Aí, vamos lá. Beleza, Carlinha, massa, tá lindo isso, mas eu não sei nem por onde começar. Vou pegar um edital desse e agora, a partir daí, eu faço o quê? Primeira coisa que você tem que fazer é entender o que o edital está pedindo para você, certo? Tem 1000 editais diferentes. Tem edital que te dá uma graninha para você fazer uma apresentação, tem edital que te dá uma grana bacana para você fazer até um festival, se você quiser, né? De repente um festival de ciranda, coisa linda. Tem editais assim que são muito abertos, por exemplo, o Rumos, o edital do Itaú, ele é muito aberto. Você coloca o projeto que você quer colocar pelo valor que você acha que deve, é uma coisa muito, muito aberta, assim. Então tem edital que é assim, tem edital que é o contrário, super amarrado, sabe? Enfim, tem 1000 formatos de edital, certo? A primeira coisa que você vai fazer é ler o edital todinho. Precisa de uma certa paciência. Tem um monte de edital que são enormes, são muito longos. Então, você precisa de concentração nesse momento que você está lendo o edital. E a forma que eu encontrei de concentrar para conseguir entender direitinho o edital, eu leio em voz alta, por exemplo, ou eu coloco em PDF para ler o PDF para mim, para ler em voz alta para eu poder não cochilar, né? E eu vou anotando tudo que eles pedem. Então você vai lendo o edital, aí o edital diz assim, esse edital tem como objetivo contemplar projetos de música, de dança, disso, daquilo, e que tenham, digamos, um viés regional. Aí você, opa, tem que ser regional, então não adianta botar música clássica lá que não vai lá. Né? Aí você já anota que precisa ser um edital regional, ou precisa ser um projeto regional. Aí lá ele vai dizer, para fazer a inscrição você vai precisar entregar tal documento. Aí você já anota lá, precisa tal documento. Precisa de... Aí tem uma lista de documentos, aí você anota a lista de documentos. Tudo que for aparecendo no edital, você vai anotando. Ele diz assim, como contrapartida, o edital exige que você doe 50% dos ingressos para alunos da rede pública. Aí você anota lá. Porque quando você for escrever o seu projeto, você vai precisar contemplar tudo que ele pediu ali, entendeu? Se ele te obriga a entregar 50% dos seus ingressos, você vai ter que dizer lá, olha, inclusive nós vamos entregar 50% dos ingressos para alunos da rede pública de ensino. Entendeu? Você vai ter que colocar lá. Então, o primeiro passo é ler o edital,
e fazer o que eu chamo de decupagem, que é exatamente isso que eu expliquei agora. É você escrever tudo que ele foi pedido, tudo que é exigido lá dentro do edital, você anota tudo separado, porque o edital, ele tem uma linguagem muito jurídica, assim, sabe? É um monte de palavras que são desnecessárias. Então, você precisa tirar para poder pensar somente naquilo que realmente lhe interessa, certo? Pronto, aí você faz essa decupagem. Passou disso, você vai precisar começar a preencher o formulário. Que vai ter os seus dados, né? Enfim, seu nome, endereço, essas coisas normais, né? Simples e fáceis de preencher. E aí, a maioria dos projetos tem objeto, objetivos, justificativa, pelo menos esses três. E planilha orçamentária. Pelo menos esses 4 tem, sabe, em projeto? Aí vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre esses 4, tá certo? Tô indo muito rápido? Não, tá. É minha mania Pra de mim falar aqui tá sozinha. ótimo. Minha mania Pra de mim falar aqui tá sozinha. ótimo. Eu tô tentando assim, tô tentando de passar o máximo de informação no curto tempo que a gente tem, né? Então, vou falar um pouco sobre esses 4 itens que eu falei. O objeto do projeto, ele é a coisa em si. Vou dizer, por exemplo, digamos que o projeto seja a Cantata Natalina Bandeira do Divino. Você participou com a gente. Participou, não foi, Toninho? Estava lá, né? Então, digamos que seja a Cantata Natalina Bandeira do Divino o projeto que está no meu coração. Eu quero fazer essa cantata natalina. O objeto do meu projeto é uma apresentação da cantata natalina Bandeira do Divino. Esse é o objeto do meu projeto, certo? Se tem desdobramento, por exemplo, na cantata natalina Bandeira do Divino, normalmente a gente faz um concerto aula à tarde. Eu vou colocar no meu objeto do projeto. Eu vou dizer, o objeto do projeto é a apresentação da cantata natalina Bandeira do Divino e um concerto-aula para alunos da rede pública de ensino. Esse é o objeto do meu projeto. É legal, lá no objeto, você situar já a pessoa que está lendo, ela entender completamente o que é. Então, você pode dizer que é a cantata natalina Bandeira do Divino, que vai acontecer no Teatro Santa Isabel, que vai ter também o concerto-aula para a rede pública de ensino, que é um projeto que, como que se diz? Oh, meu Deus! Que tem como objetivo levar a música natalina para as pessoas, enfim. Isso não é longo, é uma descrição de fato do que é a coisa, certo? A coisa é a cantata natalina Bandeira do Divino. Eu posso dizer, inclusive, assim, a cantata, o objeto do meu projeto é a cantata natalina Bandeira do Divino, que é uma cantata com músicas natalinas do ciclo do cancioneiro pernambucano, que tem a participação de 100 crianças, de uma orquestra com 40 músicos, do Grupo Sagrama e da Companhia de Dança Perna de Pau. A pessoa precisa olhar para o objeto do seu projeto e enxergar tudo. Enxergar legal, agora sim, num parágrafo, você disse tudo, entendeu? Esse é o objeto. Normalmente o objeto é a primeira coisa do projeto. Aí, vamos para os objetivos. Os objetivos do projeto é onde eu quero chegar com esse projeto. Que transformação eu quero promover nas pessoas. Onde eu quero levar essas pessoas, certo? Por exemplo, na cantata natalina Bandeira do Divino, qual é o objetivo desse projeto? Que tipo de transformação a gente quer promover na sociedade? Né? A gente quer que a sociedade preserve a música natalina pernambucana, né? Então a gente sabe que levando 100 crianças para aprender as músicas do tempo da avó da gente, do Natal, a gente vai estar preservando esse repertório, né? Imagina que as crianças estão ali, os pais aprendem também em casa, porque as crianças ficam cantando o tempo todo, e a gente tem um teatro lotado com 700 pessoas cantando aquelas músicas que eram do tempo da nossa avó, né? E que provavelmente iam se perder no tempo se a gente não fizesse um trabalho como esse. Então, um dos objetivos
da cantata natalina Bandeira do Divino é a preservação desse repertório, certo? Eu quero, pensando em transformação, que tipo de transformação eu estou promovendo? Eu estou fazendo com que essas pessoas conheçam um repertório que elas não conheceriam se a gente não fizesse esse projeto, entendeu? E aí, todo projeto, ele tem um objetivo assim, pá, de cara, e ele tem vários outros objetivos, que são objetivos menores, né? A gente tem aquele mais assim, mais na cara mesmo, e tem os objetivos menores. Então, digamos que o objetivo principal da cantata natalina Bandeira do Divino seja a preservação do repertório natalino pernambucano. Mas os objetivos que a gente chama de específicos é assim, como é que eu faço? O que eu vou ter que fazer para que essa coisa realmente aconteça, certo? Para que, de fato, essa transformação que eu estou propondo aconteça, né? Eu vou envolver os músicos da orquestra, por exemplo. Então, eu vou fazer com que as crianças vejam a orquestra tocando. Então, um dos objetivos específicos pode ser despertar o gosto nas crianças pela música sinfônica, por exemplo. Entendeu? As crianças vão ver também um grupo de dança dançando. E outro objetivo específico pode ser despertar o interesse das crianças pelas danças tradicionais de Pernambuco. Enfim, tem um monte de coisinha que a gente sabe que vão contribuindo, entendeu? É como se fosse, como é que eu posso dizer? Vai juntando até formar um todo maior, né? Então, aí você tem o objetivo principal, aquele que mais chama atenção, e você tem os objetivos específicos, que são objetivos que estão permeando aquele principal, mas que não tem tanta repercussão como aquele principal, e também são objetivos que ajudam a promover aquela transformação que você propôs. Certo? Então, falei sobre o objeto, falei sobre objetivos, objetivo geral e objetivo específico. Agora eu vou falar um pouco sobre justificativa. A justificativa é o porquê que você vai fazer aquele projeto. Aliás, mentira. Por que você vai fazer aquele projeto? Não. Por que aquele projeto tem que ser aprovado? Toda vez que eu vou escrever a justificativa, eu penso exatamente nisso. Eu penso, por que é que ele tem que ser aprovado? Não é pode não. Tem que ser aprovado. Se eu responder essa pergunta, às vezes eu estou escrevendo um projeto, e aí quando eu me pergunto isso, né? Mas por que é que esse projeto tem que ser aprovado? Aí na minha cabeça, aqui no fundo do meu coração, na minha intimidade, passa assim, não tem que ser aprovado. Aí você revê o projeto. Entendeu? Se no seu coração, assim, não tem que ser aprovado não, ele pode não ser aprovado. Então, ele não está bom. Ele precisa de um ajuste, entendeu? Então, na justificativa você vai dizer por que ele tem que acontecer. E eu disse, sobre a Bandeira do Divino, eu disse agora há pouco por que ele tem que acontecer. Porque sem um projeto como esse, a gente não tem como fazer esse tipo de música chegar de forma tão profunda naquelas famílias. Entendeu? Então, qual é o outro projeto que vai pegar 100 crianças pela mão, fazer elas passarem um ano inteirinho estudando aquelas músicas, fazer aquela família inteirinha conhecer aquelas músicas e aprender aquelas músicas? Não tem. É esse mesmo. Entendeu? Então, ele tem que ser aprovado, porque sem ele, a gente fica sem essa transformação. É isso. A justificativa é por que ele tem que ser aprovado. E planilha orçamentária, aí é fazer conta, né? E para planilha orçamentária, tem edital que exige que você faça uma planilha. Tem edital que basta você dizer quanto é que você quer, entendeu? Mas é muito importante você realmente treinar a fazer essa planilha, porque, como a maioria dos editais pede, não é uma coisa que você faça assim... quando a gente faz a primeira planilha da gente, sempre fica faltando alguma coisa, a gente acaba esquecendo de botar. Quanto mais planilhas você faz, mais você fica ligado no que falta, entendeu?
mais você fica atento, assim, não, tal coisa. Eu faço muito isso, pegar uma planilha do projeto passado e repetir para o próximo projeto. Faço muito isso. Porque tem projetos que eu... Tem projeto, por exemplo, festival, que é uma edição, no ano seguinte só repete a edição, repete outra edição. Eu só faço copiar e colar a planilha. Claro que tem ajuste, né? Inclusive porque agora nós temos inflação, mas claro que tem um ajuste ou outro para fazer, mas eu praticamente não perco tempo fazendo planilha, porque eu aproveito a que eu já fiz, né? E por isso que é importante e tão bom a gente fazer várias. A gente ir fazendo várias e treinando. Isso é prática, você vai treinando mesmo. O que tem que ter na planilha, no mínimo? Tem que ter... cada item da planilha a gente chama de rubrica, né? Então, a gente precisa ter a descrição da rubrica, ou seja, explicando o que é, né? Por exemplo, a gente coloca lá cachê artístico, né? E aí, que cachê artístico é esse? Né? Pode ser cachê artístico de todos os músicos, ou cachê artístico somente da orquestra, né? A gente descreve, né, numa linha só o que é aquela rubrica, né? E a gente precisa colocar a quantidade e quantas vezes aquilo acontece. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho o cachê da orquestra na Bandeira do Divino e que aí eu vou colocar quantos cachês da orquestra. Ah, vai ser um cachê só, porque só tem uma orquestra, né? Então eu coloco um cachê só da orquestra e eu coloco a ocorrência, ou seja, quantas vezes aquilo vai acontecer. Ah, a orquestra vai se apresentar, por exemplo, digamos que seja 2 dias de apresentação. Então, é um cachê só da orquestra em 2 dias de apresentação. Eu vou multiplicar por 2 no final. Vai ter 1, que é a quantidade de orquestra, 2, que é a quantidade de dias, e no final eu tenho a multiplicação disso, que são 2 cachês, né? Que a orquestra vai receber, um para cada dia. Né? Aí é importante que a gente coloque no mínimo isso. Quanto custa o valor unitário, quanto vai custar no total para a orquestra. Né? Se é R$ 10 o cachê da orquestra, mas ela vai se apresentar 2 dias, então no total a orquestra vai receber R$ 20. Entendeu? Aí numa planilha tem que ter pelo menos isso, a descrição da rubrica, né? O valor unitário, a quantidade e quantas vezes aquilo vai acontecer, certo? E aí, claro que no final a gente vai somar tudo para ver quanto é que dá. E quando você for escrever num edital, você tem que prestar atenção se esse edital tem um limite de verba. A maioria tem, né? A maioria te diz até quanto pode ser o seu projeto. E aí você vai colocar dentro daquele limitezinho que eles estão te dizendo que é para fazer. Nem sempre dá. Às vezes não dá não. Mas aí a gente bota na fé e depois a gente consegue mais apoio. Depois a gente consegue um patrocinador extra. Eu sempre digo que lei de incentivo é para incentivar. A gente aprova e corre atrás para poder acontecer, senão não acontece não. Em poucas palavras, acho que eu consegui destrinchar para você a elaboração. Mas me pergunta mais, vai. Agora é a tua vez. Cansei. Carlinha, tem outra pergunta aqui que eu queria fazer, que é, por exemplo, qual é a função, né? A função de um produtor cultural. Certo. Qual a função dele? Tem muitas funções, né? A função do produtor é principalmente gerenciar, coordenar tudo que está no entorno da arte, né? Tudo que está no entorno do que a gente chama de produto cultural. O que é um produto cultural? Um produto cultural pode ser uma orquestra, pode ser um grupo de ciranda, ou o produto cultural pode ser um festival de ciranda, entendeu? O produto cultural pode ser um músico. Por que não? Porque o produtor pode trabalhar para investir na carreira do músico também. Né? Então, tudo que está no entorno
desse produto cultural é o produtor que providencia. Por exemplo, digamos que o produto cultural seja o grupo de ciranda, tá? É o produtor cultural que vai, por exemplo, se preocupar com figurino, se preocupar com iluminação, com som, né, com o lugar que o grupo vai se apresentar, né? É o produtor também que vai se preocupar em ler os editais, em escrever os projetos. É o produtor também que vai se preocupar em vender as apresentações desse grupo, digamos, vai ter carnaval, então vamos botar o grupo de ciranda para se apresentar, bate lá na prefeitura, faz as inscrições, isso é um produtor que faz. Mas, como existem muitas funções dentro da função do produtor cultural, às vezes não é só uma pessoa que faz, entendeu? Às vezes, o grupo de ciranda, por exemplo, ele pode ter um produtor que faz a elaboração dos projetos. Ele pode ter um outro produtor que faz a execução e a administração desses projetos depois que eles já são aprovados. Ele pode ter outro produtor que faz a prestação de contas. Ele pode ter um outro produtor que vende o grupo. Enfim, tem um monte de função que é sim um produtor cultural que faz, mas não quer dizer que ele vai fazer todas as funções, entendeu? Pode ser que ele desempenhe uma ou outra. Então, por isso que em vários grupos você tem vários produtores culturais trabalhando juntos, né? Por exemplo, eu trabalho num festival, que é o Janeiro de Grandes Espetáculos, e lá a gente tem assim, mais de 10 produtores trabalhando, porque cada produtor tem uma função, entendeu? Falando de carreira de músico, tem que estar bem, eu acho que tem que estar bem claro na cabeça de todo mundo. Essas funções têm que estar muito bem determinadas, porque o produtor que vende nem sempre é o melhor produtor para criar o projeto, por exemplo, entendeu? Às vezes o produtor que vende é aquele cara que vive enfiado na prefeitura, no governo do estado, vive nessas instituições públicas, não é o ideal para ser o cara que está sentado, concentrado, escrevendo um projeto incrível para apoiar no edital, aprovar no edital, entendeu? Então, quando você contrata um produtor para o seu grupo, você precisa deixar claro quais são as funções que ele vai desempenhar. E para isso, vale uma conversa franca, né? Sua com o produtor, dizer assim, vamos lá, das funções do produtor, quais são as que você pretende desempenhar? Porque se você não perguntar antes, o que vai acontecer vai ficar um buraco, né? Se o cara é bom de venda, mas você estava muito afim de fazer projetos para editais, mas ele não sabe, não quer fazer, aí vai ficar aquele buraco no edital. Ou pode ser o contrário, pode ser que o cara seja vidrado em edital e escreva um monte de edital, mas não topa vender. E aí vai ficar o buraco na venda e não vai fechar o carnaval, entendeu? Aí tem que deixar muito claro na hora que você for contratar um produtor. Mas é isso, o produtor cultural, ele é a pessoa que se preocupa com tudo que está em volta do produto cultural. Desde a venda até a elaboração de projetos, até a execução do projeto, né? O produtor que acompanha músico, por exemplo. Eu fui durante 8 anos produtora exclusiva do Quinteto Violado, né? E eu acompanhava eles em tudo. Então, se eles acordavam 4 horas da manhã para fazer o Bom Dia Pernambuco, eu estava lá com eles. Né? Se eles estavam até 2 horas da manhã fazendo a apresentação no Carnaval do Recife, eu estava com eles. Né? Eu também elaborava os projetos, eu vendia o Quinteto Violado, então eu estava muito de frente. E eu acho que foi aí a minha grande escola, sabe? Porque eu precisei fazer tudo, né? Claro que tinha uma estrutura maravilhosa no quinteto e um apoio muito grande de todos eles, né? Mas eu meio que acabei fazendo todas as funções e foi lá que eu aprendi a fazer todas as funções. Porque um grupo musical, ele precisa realmente ele tem muitas funções para ser desempenhadas, sabe, no produtor cultural. É diferente de um festival, por exemplo. Eu tenho um festival e
eu não preciso, por exemplo, estar o ano inteiro fazendo matéria de jornal com um festival. Mas um grupo musical precisa, entendeu? Aí é um volume bem maior, né? Você, por isso que é tão diferente assim, o que eu chamo de babá de músico e um produtor que faz projetos para contratar os músicos. É diferente do produtor que está dentro da estrutura do artista, entendeu? Será que eu respondi tua pergunta? Sim, sim. Sim, respondeu. Né? Inclusive eu nem sabia que o produtor cultural tinha tantas funções assim. É porque é muita coisa, o povo não vê não, Tony. É fogo. Ó, É bastante coisa. no quinteto, eu lembro muito, porque eu elaborava os projetos, né? Primeiro eu criava os projetos junto com os meninos, inclusive era o melhor do processo, né? Era muito gostoso isso. Elaborava os projetos com eles. E aí a gente corria atrás de patrocínio. Isso era meio que todo mundo junto, assim, sabe? Corria atrás de patrocínio. O Dudu estava sempre comigo. Aí aprovava o projeto, aprovava o patrocínio e ia executar. Aí era eu que executava também. E aí botava o menino na estrada, era eu que contratava palco, som, luz, o transporte, o hotel, tudo isso, o produtor contrata tudo, né? E aí ia acompanhava. Então era eu que acordava cedinho, dizia, bora, tá na hora, entra na van, vamos embora. Assim, 24 horas do dia no ar, realmente é bem pesado quando é um produtor só que faz tudo, porque em viagem mesmo, a pessoa não para, a cabeça e a responsabilidade não para nem um minuto, porque você tá na pilha o tempo todo, às 24 horas do dia. Agora, eu gosto, né? Mas eu gosto muito, muito, eu adoro. Mas diga lá, mande mais Legal, perguntas. legal. Ô, Carlinhos, sempre curiosidade que eu sempre tive, até assim, com alguns amigos que tentaram, né, colocar projetos e tal, inclusive teve de uma amiga minha que ela tentou fazer um projeto de tentar colocar eu e alguns colegas num projeto de quarteto de trombone, sabe? Pra gente fazer alguns concertos assim, acredito que foi até um edital pela Petrobras, na época. E esse projeto dela não foi aprovado. E assim, eu tenho outros amigos também que tentaram fazer projeto, não foi aprovado. Será que é porque é uma mal elaboração do projeto? De repente a pessoa não leu o edital? Não, assim, eu também nunca tive curiosidade assim de perguntar, sabe o que foi que aconteceu? Mas de repente, não sei se é questão da elaboração, a pessoa não leu direito o edital, não sei. Aí, assim, eu queria saber contigo, assim, por que que muitas vezes muita gente coloca projeto e o projeto não é aprovado? Vou te dizer, primeiro você tem que pensar que um projeto é um prêmio, certo? Imagina, você teve agora a bola de ouro, né, que o Messi ganhou. E quantos jogadores no mundo queriam ter ganho a bola de ouro, né? Então, o Neymar ficou em 16º lugar, né? Imagina, é um prêmio igual a esse. Um edital, agora mesmo na Lei Aldir Blanc, por exemplo, a gente teve 5.000 projetos inscritos e só pode contemplar 500. Então, 4.500 projetos vão ser reprovados. Então, quando um projeto é reprovado, às vezes é porque não cabe. Às vezes é porque tá ruim. Entendeu? Quando você inscreve um projeto, por mais que você se empenhe, às vezes não vai acontecer. Porque você está concorrendo com muitas pessoas. Muitas pessoas. Petrobras, por exemplo, é um edital nacional. Um edital nacional, imagina, é o Brasil inteiro correndo atrás daquilo ali. Né? Por isso que quando o projeto São João Sinfônico foi aprovado no Funcultura, a primeira vez, eu disse, na abertura do projeto, né, que eu falei lá, eu disse, eu entendo que ser aprovado no Funcultura é ganhar um prêmio. Então,
o nosso projeto ele já começa premiado, né? E ele já, graças a Deus, foi premiado de novo, porque aprovou de novo o segundo, a outra edição, né? A segunda edição está aprovada também pelo Funcultura. Mas, deixa eu te contar, sabe quanto tempo eu passei escrevendo o projeto sem aprovar nenhum? 11 anos. Poxa, Pois é. bastante tempo. Bastante tempo. Eu escrevia todo ano, botava lá, até elaborava projeto para outras pessoas e aprovava o projeto das outras pessoas e não aprovava o meu. E sabe quando foi que eu consegui aprovar o projeto? Quando eu parei de brigar com o edital. Porque o edital, todo edital, ele tem uma vocação, certo? O Funcultura, ele está escrito no edital, inclusive, ou seja, não é novidade para ninguém. Ele é um projeto, um edital que ele foi feito para fomentar a cultura pernambucana. Então, é claro que tudo que é ligado à cultura pernambucana, inclusive em termos de repertório, é importante por Funcultura, mais importante do que se eu colocar um repertório, por exemplo, de música estrangeira, certo? E eu tentei muito, ao longo desses 11 anos, emplacar projetos que não eram a vocação do edital. Então, eu não estava respeitando a vocação do edital, eu estava fazendo o projeto que eu queria. Em nenhum momento eu parei para pensar qual é o projeto que o edital quer. Quando eu parei para pensar qual era o projeto que o edital queria, ele foi aprovado. É isso. O edital diz, eu quero música pernambucana, aí eu vou e coloco música alemã. Aí vai ser difícil, né? Aí vai ser complicado, né? Verdade. E aí o edital está me dizendo eu quero música pernambucana. Ele me diz isso, porque está lá escrito. E eu simplesmente ignoro. E aí, Tony, quando a gente está escrevendo um projeto, acho que uma coisa que realmente assim, é uma coisa que ajuda muito a aprovar é você se colocar no lugar do seu patrocinador, né? Então, se o patrocinador, digamos que seja Itaú, o Rumos, certo? O edital Rumos Cultural, acho que chama. O edital do Itaú. O que o edital diz? O edital diz que qual é a vocação do edital? É inovação. Ele sempre fala de inovação. Sempre. Se você colocar um projeto quadradinho, não vai aprovar. Então, é inovação. O seu projeto ele tem que ser de inovação. Não adianta você ficar perdendo seu tempo escrevendo um projeto que não tem a vocação daquele edital. Procure outro edital para colocar, né? E tem muitos editais, sabe? E tem editais, às vezes, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Sabe editais que a gente não vê, por exemplo, são editais de festival. Tem festival de música espalhado pelo Brasil inteiro, de música só não, né? De dança, de teatro, de circo, do que for. Espalhado pelo Brasil inteiro, o ano todo. E esses festivais, eles abrem edital de contratação, por exemplo. Entendeu? Então, se você tem um quarteto de trombone, tem muitos festivais de música instrumental que podem se interessar pelo trabalho do quarteto de trombone. E eles abrem edital para contratação, entendeu? Eu já participei de alguns e super funciona, porque aí você está entrando num edital que não tem tanta concorrência, entendeu? Aí tem que catar esses editais menorzinhos que estão abertos, festivais que estão abertos pelo Brasil, é pesquisar mesmo, entrar na internet, dar um mergulhão lá e descobrir quais são os editais, ou quais são os festivais que vão acontecer, os que acontecem todo ano, né? Os que costumam contratar gente que não é da região deles, que você pode se enquadrar, entendeu? E isso também é uma função do produtor, é procurar onde encaixar o artista dele, né? Normalmente, quando o produtor costuma fazer venda de apresentação do artista. Respondi a sua pergunta? Entendi. Respondeu. Aprovar um projeto
é um prêmio, velho. Não é para qualquer um, não. Não é fácil, não. É difícil mesmo. É muita gente concorrendo, tem muitas questões burocráticas. Aí, assim, sabe, eu sempre penso assim, quando eu escrevo um projeto, por exemplo, no Funcultura, ele tem duas etapas, certo? Ele tem a primeira etapa, que é a documental, e a segunda etapa, que é a avaliação artística. Na etapa documental, ele vai ver se toda a documentação que você entregou está certinha, certo? Na avaliação artística, ele vai, como o nome já diz, avaliar se aquilo ali, se realmente aquilo interessa ao edital, né? Vai avaliar artisticamente, se vai valer a pena e tal. Aí, eu boto na minha cabeça o seguinte, se eu passar na etapa documental, eu cumpri minha missão. Porque daí para frente é o gosto de quem tá escolhendo, às vezes o humor que a pessoa está lendo o seu projeto, entendeu? Então, quando eu vou escrever um projeto, eu tenho, inclusive, eu presto muita atenção para usar palavras muito fáceis, sem ser aquelas palavras mais rebuscadas e tal. Eu faço o contrário. Eu boto mesmo uma linguagem bem fácil, que todo mundo vai ler de boa, como se estivesse lendo um gibi, porque a pessoa está cansada lendo 1000 projetos, o seu está ali no meio, ele tem que facilitar o entendimento dessa criatura, né? Então, é fogo, velho. Eu acho que passar na fase documental comprovou que você fez o seu trabalho. Dali para frente, entrega a Deus. Manda mais pergunta, Tony. Nosso tempo está já acabando. Tá certo. Pronto, Carlinhos. Tem um outro que eu queria fazer. O que eu queria saber, né? O que é uma produção cultural? Tá. Produção cultural é tudo que é necessário para que a arte aconteça. Aí vamos lá. A produção cultural, ela planeja a arte, certo? Ela organiza a arte, coordena tudo que ela organizou e no final ela finaliza entregando prestação de conta, relatório, fazendo reunião de avaliação. Isso é basicamente o que é uma produção cultural. São essas 4 etapas de uma ação cultural, né? Então, se a minha ação cultural é um espetáculo, por exemplo, eu vou planejar esse espetáculo. Dentro dessa parte de planejamento, eu posso elaborar projetos, eu posso captar recursos, né? Eu posso ver levantar toda a necessidade técnica, né? Depois eu vou para a fase de organização. Na fase de organização, eu vou contratar todas as pessoas, ou convocar todas as pessoas que eu vou precisar para que esse espetáculo aconteça. Eu vou chamar o cara do som, da luz, né? Chama a galera, vou chamar todo mundo, deixar tudo combinado, sabe? Ó, Tony, você vai ter que vir a 4 ensaios, vai ter que vir no dia da apresentação, vai ter que vir... tem concerto aula para fazer, você vai receber tanto, você vai receber quando o dinheiro sair, vou deixar tudo acertadinho com você e com todo mundo que está nessa confusão toda, né? Essa é a fase da organização, a fase que você convoca as pessoas. E a fase da coordenação é a fase do dia mesmo da apresentação, porque o produtor é quem? O primeiro a chegar e o último a sair. Então, se eu marquei às 5 horas da manhã para o primeiro fornecedor chegar, 4h30 eu vou estar lá com um sorriso no rosto e achando bom, para poder ver se o cara das 5 vai chegar mesmo, né? Então, a fase de coordenação é justamente isso. Eu fazer com que as pessoas que eu chamei para trabalhar façam exatamente o que a gente combinou. A gente combinou que ele ia chegar às 5 horas da manhã. Então, ele vai chegar às 5 horas da manhã. A gente combinou que ele ia montar tal equipamento. Então, ele vai montar tal equipamento. Na fase de coordenação, eu vou prestar atenção se ele, de fato, se as pessoas todas, de fato, estão fazendo tudo que a gente combinou. E na fase de finalização, eu vou desmontar esse barraco todo,
né? Tem que desmontar tudo, tem que ter para onde levar cenário, né? Tem que ter equipe para desmontar rápido, porque senão o teatro vai pagar hora extra, não sei o quê. E vou também, né, fazer relatório de execução, prestar contas e chamar as pessoas chaves para fazer uma reunião de avaliação para entender o que foi que aconteceu, principalmente de errado nesse projeto, para no próximo não acontecer mais e ser tudo muito mais fácil. É isso, produção cultural são essas 4 fases para que o produtor faz para que a arte de fato aconteça. Bem. É trabalho, né, Carlinhos? Mas é bom demais, é bom demais. Eu adoro. Não reclamo de jeito nenhum, porque é fascinante. É muito bom, Tony. Depois que você é mordido pelo vírus da produção cultural, lascou. Não quer sair disso nunca mais. Você fica lá para sempre preso ali dentro. Porque na hora que você vê, sabe, Tony? Quando eu sentava com o Quinteto Violado, sempre tinha muita viagem, assim, de projetos mirabolantes, né? E na hora que a gente viu os projetos mirabolantes da gente dar certo, né? O próprio São João Sinfônico mesmo, que foi um delírio, um grande delírio, né? O São João Sinfônico, assim. Foi um café que a gente tomou com o Silvério e começou, poxa, Silvério, ia ser massa se a gente tocasse Jackson do Pandeiro com a orquestra, você cantando, isso é super legal. E eu pego esse delírio, transformo num projeto, né? Enquanto está no campo das ideias, é só uma ideia, eu podia morrer naquele café, né? E aí eu pego essa ideia e transformo num projeto e isso passa a ser realidade, né? E na hora que você está vendo a coisa acontecer e você pensa, meu Deus, aquilo era só um sonho. Por isso que eu digo que o produtor cultural, na verdade, ele, se não fizer produção cultural, pode trabalhar na padaria, porque ele faz sonhos mesmo. É o cara que tira o sonho do papel, né? Que transforma as ideias em projetos para poder, de fato, virar realidade. E acontece, né? Acontece. Eu tenho um monte de história para contar, de um monte de projeto que era só um delírio, e de repente teve um projeto lindo que eu fiz com o Quinteto. A gente colocou o Quinteto na estrada, fez todas as capitais do Nordeste com o patrocínio das Havaianas, sandálias Havaianas. E também foi um delírio nosso, assim. É isso. A gente que tem... O produtor, eu acho, que tem essa capacidade de enxergar de forma muito prática os sonhos, né? As pessoas sonham e é sempre um devaneio. O produtor, na hora que ele sonha, ele já fica pensando, então eu vou precisar aqui de um equipamento de som, de luz, precisa de gerador porque vai ser na praça pública e tal. O produtor tem uma visão mais pragmática assim, do sonho. E aí por isso que acontece. Interessante. Você vê, né, Carlinhos? Tu tava falando aí, eu tava lembrando que às vezes o cara vai montar uma máquina assim, né? Aí o cara pega cada pecinha daquela ali, quando você vê aquela máquina funcionando ali, aquele, né? E assim, realmente assim, é algo realmente trabalhoso, mas você vê o produto final daquilo ali funcionando, deve ser uma satisfação muito grande, né? Eu lembro que quando a gente ia para a orquestra do conservatório, quando o Zé Renato, ele levava a gente para fazer aqueles concertos aula, aí você é uma trabalheira, né? Assim, de hora de chegar, montar o material, às vezes ele queria uma determinada hora e estava sempre funcionando a gente para questão do horário, tudinho. Aí, no final, você vê a satisfação das pessoas e vendo aquilo funcionar, eu acho que assim, é bem gratificante, né? É demais, né? Essa parte, é verdade. E é um pouco, Tony, um pouco como vocês, músicos, sabe? Eu sei a dureza que é. Eu sei porque eu tenho um músico em casa, então eu sei a dureza que é, o tanto que vocês ensaiam, o tanto que vocês estudam em casa, né? Não é brincadeira, não. Aí, de repente, você vê a música pronta, você vê o público aplaudindo, né? É isso. É uma satisfação que não tem preço, né? Eu imagino. Com certeza. Pois é. Não, com certeza. A satisfação da produção é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Tony, eu acho que nem dá mais para fazer outra pergunta, porque nosso tempo está bem acabando mesmo. Mas eu quero te agradecer demais pela participação de hoje. Você foi incrível, porque você veio com as perguntas tudo na ponta da língua. E só pergunta miserável, daquelas que você tem que fazer uma palestra para responder. Mas foi ótimo, porque acho que ficou um conteúdo bem legal, né? Para quem está aqui acompanhando e para quem vai assistir depois. Essa live vai ficar salva, tá? No meu Instagram. Eu vou deixar lá salvo para quem quiser assistir depois. E aí você pode avisar as pessoas que está lá salva. Beleza? E agora esses minutinhos finais são seus. Diga aí o que você quer dizer, o que está no seu coração. Fica à vontade. Carlinhos, primeiro eu quero agradecer demais. Assim, foi muito enriquecedoras as suas respostas, né, nas dúvidas que eu tinha, que realmente são dúvidas que eu tinha durante alguns anos, né? Eu tinha muita vontade e curiosidade de saber para futuramente tentar elaborar um projeto, né? Que eu tenho muito projetos sociais, assim, que eu gostaria de elaborar para as pessoas conhecerem mais dessa cultura, tanto popular como... Por isso mesmo que a gente está com esse projeto aí da ciranda, né? E não deixar morrer essa cultura popular para as futuras gerações, né? Uhum. E assim, são muitas coisas assim que eu tenho, assim, um objetivo, né? Um objetivo de tentar realizar, pelo menos de tentar, né? E assim, eu quero lhe agradecer porque você tirou muitas dúvidas minhas, assim, que eu tinha. Se deixasse, eu ia passar a noite toda aqui perguntando um bocado de coisa aqui. Mas, assim, foi muito esclarecedora e eu quero lhe agradecer demais, né, por ter tirado essa dúvida e, assim, uma coisa muito boa mesmo. Muito boa, que eu acho que para a gente encontrar, assim, uma pessoa com disponibilidade feita a sua de estar tirando essas dúvidas, né, realmente, eu acredito que é difícil, não é? Mas eu quero lhe agradecer demais pela oportunidade, né? E quem sabe em outra oportunidade também, você fazendo sua live, eu assistindo aqui com outras pessoas, com certeza eu vou assistir, porque realmente me despertou muito, né? De aprender mais desse mundo aí da produção cultural. Muito obrigado a você. Massa, Tony, eu que agradeço. Deixa eu te falar, eu todos os dias de manhã faço uma live com conteúdo para ajudar justamente as pessoas que estão querendo trabalhar com produção cultural ou simplesmente fazer a produção cultural da sua própria arte, né? E eu pretendo ficar todas as segundas-feiras aqui conversando com quem quiser perguntar. Então, espalha essa notícia, traz gente aqui para conversar comigo também. E quem não segue ainda, por favor, segue o canal, né? Ativa sininho lá no YouTube, porque todo dia tem novidade também. E eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade também. Eu sei que não é fácil botar a cara aí para fazer pergunta. Eu sei que dá aquela coisa assim, nossa, vou aparecer também fazendo pergunta. Muito obrigada pela confiança em mim e eu gosto de responder. Então, pode perguntar, porque eu acho muito massa, tá? Eu estou sempre fazendo workshops, eu estou sempre fazendo cursos gratuitos, né? Porque na live é sempre só uma conversa sobre um assunto. Nos workshops eles são mais direcionados, eles têm começo, meio e fim, são maiores, né? Não é um dia só. Mas eu estou sempre fazendo, acho que em janeiro deve estar fazendo o próximo. Tem curso também que você pode comprar que tem mais de 40 aulas, mas aí isso aí é uma outra conversa e é lá para depois, só depois que fizer o workshop é que consegue entrar nos cursos para poder entrar com uma base legal. Tá certo? Mas muito obrigada. A gente vai encerrar essa conversa por aqui, senão o Instagram corta a gente na metade, não vai ser agradável não. Um beijo, bom falar contigo e fica sempre por aqui pertinho. Se tiver mais dúvida, pode mandar no direct, eu vou te respondendo, tá certo? Tô lá no WhatsApp. Tá ok. Tá? Tchau, Calém. Um abraço pra você. Obrigada, beijo, boa noite. Obrigado tchau, também. tchau. Boa noite. Tchau.